Salve, salve, viajantes do Fantástico Mundo da Química! Hoje o Perdiga, aqui do canal Química Completa, vai conversar com você sobre o teste de condutividade elétrica. Exatamente, o teste de condutividade elétrica de compostos iônicos, covalentes e metálicos. Para isso eu trouxe aqui, ó, o Quimiculino, aqui um sisteminha que vai fazer a gente testar. Depois eu vou te ensinar, tá? Isso aqui foi uma doação do meu querido e amigo Roberto José. Um grande abraço para você, Robertinho, que enviou aqui para mim. E aí, como é que funciona? Percebe o seguinte, nesse testezinho está ligado aqui a tomada. Quando eu encosto aqui, ó, uou, acende a lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada especial, é uma lâmpada fluorescente mais ultravioleta. As lâmpadas fluorescentes, o que elas fazem? Elas acendem quando há uma diferença de potencial. E aí, aqui dentro da lâmpada, tem vapores de argônio e mercúrio que, quando há uma diferença de potencial, eles se ionizam. Ao se ionizarem, os elétrons passam para estados mais energéticos e, ao retornarem aos estados fundamentais, aos respectivos estados fundamentais, eles liberam energia na forma de ondas eletromagnéticas. E aqui, no caso, para que ela se transforme, digamos, em uma lâmpada negra, alguns pigmentos são adicionados. Esses pigmentos adicionados filtram as ondas eletromagnéticas comuns, permitindo apenas a passagem das ondas ultravioletas. É exatamente o que a gente chama de luz negra. Então, para que a gente possa testar, a gente sabe que vai precisar disso aqui, né? E aí, quando a gente conecta aqui, ó, acende, ó. Quando a gente conecta um eletrodo com outro, faz com que passe a corrente elétrica, acendendo então a lâmpada. O que a gente vai fazer? A gente vai testar diferentes materiais, compostos iônicos, por exemplo, aqui temos o carbonato de cálcio, temos também a gipsita com o sulfato de cálcio, o cloreto de sódio, quase que eu derrubo tudo, cloreto de sódio. Vamos utilizar, que tem praticamente o sal de cozinha. Composto covalente, vamos utilizar o açúcar. E vamos também, claro, né, conversar sobre o teste de condutividade nos polímeros. E os compostos metálicos. A gente trouxe aqui, por exemplo, deixa eu separar para não levar um choque. Vamos utilizar aqui uma grande colher. Essa colherzinha, ela é uma colherzinha de inox. Aqui você vai ter ferro, vai ter carbono também na composição. Vamos utilizar os metais de um pandeiro. Segura! Exatamente. Aqui o alumínio, ó, do Chique Chique. Boa! Vamos também testar a condutividade do zinco aqui, dos clipezinhos. Então, super bacana para isso acontecer. Vamos apagar as luzes. Vamos lá! Vamos começar, deixe-me ver. Vamos começar com a madeira aqui, tá? Teste da condutividade na madeira. Nada, né? Vamos começar então com uma colherzona, né, nesse caso, metálica. Olá! Então acendeu. Então a condução da corrente elétrica neste metal, né? Sabemos que ele conduz corrente elétrica. Vamos agora para o Chique Chique. Encostou aqui. Percebe que o Chique Chique, formado por alumínio, um bom condutor de corrente elétrica. Vamos agora para o pandeiro. Aqui colocando no pandeiro. Percebe que ele também, esse metal aqui do pandeiro, conduz corrente elétrica. Vamos lá, passando agora para o composto iônico. Pegando uma pedrinha aqui do carbonato de cálcio calcário, praticamente aqui o carbonato de cálcio, conduz ou não conduz? Não conduz corrente elétrica, muito bem. Trocando aqui, utilizando agora o sulfato de cálcio, conduz ou não? Conduz ou não? Não conduz corrente elétrica. Vamos agora para o cloreto de sódio. E a gente coloca aqui num pratinho o cloreto de sódio, com algumas colherzinhas. Sadia! Vamos lá, rapidinho que o nosso tempo é curto. Não conduz corrente elétrica. Ao tocar aqui, ó, conduz. Aqui não. Ou seja, composto iônico na fase sólida não conduz corrente elétrica.
Boa! Vamos agora para os compostos covalentes. Por exemplo, esse pratinho aqui é um polímero formado por ligações covalentes, não é isso? Um plástico não conduz corrente elétrica, os plásticos não conduzem corrente elétrica. Vamos agora para o açúcar. O açúcar, aqui, colocando um pouquinho de açúcar. Uou! Vamos lá. O açúcar, olha lá, na fase sólida, é um composto covalente, a sacarose, não é não? C12H22O11, na fase sólida, não conduz corrente elétrica, mas se a gente encostar aqui, conduz. Mas estamos encostando os eletrodos, não é não? Ele vai conduzir, mas aqui, ó, no açúcar mesmo não há condução de corrente elétrica. Gente, nosso objetivo agora é o seguinte, nosso objetivo é testar a condutividade também, por exemplo, aqui da água. Aqui temos a água, tá certo? E aí a gente vai tentar testar a condutividade elétrica da água. Uou! Conduz ou não conduz? Não conduz corrente elétrica. Percebe? Não conduz bem, né? Na verdade aqui estamos utilizando a água mineral. Se a gente aproximar um pouquinho os eletrodos aqui, ó, a condução da corrente elétrica, tá certo? Aproximando dentro da água, conduz corrente elétrica, afastando não. Então a água, ela não conduz bem a corrente elétrica e aí ela não é capaz de fazer a lâmpada acender. Qual é a ideia agora? Agora a ideia é a gente testar os compostos iônicos agora, ó, a condução da corrente elétrica dos compostos iônicos dissolvidos na água. Porque, veja só, a água não conduz corrente elétrica, mas se a gente dissolver um composto iônico em água, e se a gente dissolver um composto covalente em água? Então é esse teste que a gente vai fazer. Começando então com a sacarose, o açúcar em água. Tudo bem? Então, vamos adicionar um pouco de água. Agora vamos adicionar o açúcar. Adicionando o açúcar. Uou! 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 Mexendo para dissolver melhor. Fantastic! Vamos lá agora. Agora. Uou! Então você percebe que o açúcar dissolvido em água não conduz bem a corrente elétrica. Ok? Vamos agora testar o cloreto de sódio. Ou melhor, o sal de cozinha que mais tem cloreto de sódio em sua composição. Adicionamos a água. Agora o sal de cozinha. Uou! Uou! Mexe. Experimento bastante interessante para você fazer na feira de ciências, claro, com a orientação do teu professor, porque você pode tomar um choque muito grande e passar dessa para uma outra vida. Então vamos lá, agora. Uou! Então o cloreto de sódio, ou melhor, o sal de cozinha, que principalmente tem um cloreto de sódio, ele em solução aquosa ele conduz corrente elétrica. Você tem a dissociação do sal de cozinha. Por exemplo, a gente vai, ó, no próximo vídeo, eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, da ionização. Vamos conversar sobre a diferença entre ionização e dissociação. Como você gosta agora, eu vou fazer um circuitozinho para encerrar. Um circuito com pandeiro, um circuito aqui, deixe-me ver, mais pra cá. Você gosta da bagunça, uma bagunça controlada. Então vamos fazer assim. Sadia! Vamos encostar aqui. A gente encosta aqui no pandeiro e a gente encosta aqui. E teremos aí um metal, uma associação, um caminho de metais conduzindo corrente elétrica. Gostaram do vídeo? Testamos então a condutividade elétrica de compostos iônicos, covalentes e metálicos. Compostos iônicos e metálicos na fase sólida não conduzem corrente elétrica. Compostos iônicos em água ou outros solventes que possam se dissociar conduzem corrente elétrica. Compostos covalentes não conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em solvente, não é? A não ser que eles se ionizem, mas isso é tema de outras discussões do fantástico mundo da química. Tudo bem? Então, se inscreve no canal, manda aí para os teus amigos e não esqueça, você é show! Chega na batida! Uou!